Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Paulinelli do ICL Cursos. Olha só, nós viemos aqui hoje para comentar a resolução de prova da UFO, edital 169/2018, na matéria de legislação, tipo de prova 1. Caíram 5 questões. E dessas 5 questões, o edital, a prova ela abordou os 4 itens de legislação, quais sejam Lei 8.112, Processo Administrativo Federal, Lei 9784, Improbidade Administrativa, Lei 8429 e Código de Ética. E como caíram 2 questões de 8.112, tal qual nós prevíamos nesse contexto. A primeira questão, que é a questão 16 do tipo de prova 1, ela fala o seguinte: sobre a diferença entre exoneração e demissão, é correto afirmar. Então ele quer a alternativa correta. Letra A demissão não poderá ser aplicada ao servidor não estável. Servidor não estável se dá no seguinte contexto: quando ele ainda não adquiriu estabilidade depois dos 2 anos, ou quando ele ocupa cargo comissionado ou função de confiança. E aqui fala que a demissão não poderá ser aplicada ao servidor não estável. Errado! O servidor não estável poderá sim ser demitido. A demissão é uma forma de punição. E para a gente contextualizar, exoneração não é forma de punição. Então, letra A, errada. E ele quer a certa. Letra B, a exoneração é admitida quando o servidor pratica irregularidade no estágio probatório. Errado! Olha só, a exoneração é admitida quando o servidor pratica irregularidade. Nós já falamos, exoneração não é sinônimo de demissão. A demissão é quando o servidor público ele pratica uma irregularidade, uma infração disciplinar. A exoneração, não. Olha só, exoneração ela é tratada na Lei 8.112, no artigo 34 da Lei 8.112, que fala o seguinte: a exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração de ofício dar-se-á. E olha só, e aqui ele fala que a exoneração é admitida quando o servidor pratica irregularidade em estágio probatório. Não. Se ele pratica irregularidade em estágio probatório, ele será demitido e não exonerado. Então a letra B está errada. Letra C. Letra C fala o seguinte: o servidor estável não pode ser exonerado, como também demitido. O servidor estável não pode ser exonerado, como também demitido. Considera-se que demissão é punição por falta grave. Sim. Exoneração é desligamento sem qualquer caráter punitivo ou por insuficiência de desempenho. Bingo! Olha só. A demissão é justamente quando o servidor comete uma infração disciplinar. E a exoneração, uma das hipóteses, é quando o servidor não consegue passar pelo estágio probatório. Estágio probatório, ou seja, estado de prova, onde ele tem que demonstrar, durante os 2 anos que a lei exige, que ele tenha capacidade de realizar os atos daquele cargo a qual ele passou. Então, o gabarito do item da questão 16 é a letra C. Só para a gente comentar, letra D. A demissão poderá ser aplicada mesmo naqueles casos em que a lei prevê a pena de advertência. Não! Quais são as formas de punição da Lei 8.112? Da mais leve até a mais grave. Primeiro, a advertência leve, suspensão intermediária, demissão a mais grave e a cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. E o servidor, quando ele a possibilidade de ser punido por advertência, não cabe demissão. Quais as hipóteses em que ele será punido com advertência? Artigo 117, incisos 1 a 8 e inciso 19. Já a demissão é no artigo 117, combinado com o artigo 132. Então, não há possibilidade, pelo mesmo ato,
ensejar advertência e, ao mesmo tempo, demissão. Então, está errado. Gabarito, letra C. Questão 17, também 8.112. Também questão trabalhada em prova. Ponto para a gente. Olha só, segundo a Lei 8.112, em 180 dias prescreve a ação disciplinar para infração administrativa punida com. Ou seja, olha o que ele está perguntando para nós. Uma vez que o servidor comete uma infração disciplinar, a administração pública tem um tempo para aplicar a penalidade. Nós falamos o seguinte, que o prazo para prescrição, o que é prescrição? Perda do direito de punir pelo decurso do prazo. Olha só, a administração pública tem um prazo de 5 anos, ou 2 anos, ou 180 dias para aplicar a penalidade. 5 anos para os casos mais graves. Quais são os casos mais graves? Ora, quando a penalidade for demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Será de 2 anos para os casos de suspensão desse servidor, quando ele tiver que ser suspenso. A administração tem um prazo de até 2 anos para aplicar essa suspensão. Ou ainda, o prazo de 180 dias para os casos de advertência. Dito isso, vamos para a questão? Olha só, a questão fala o seguinte, segundo a Lei 8.112, em 180 dias prescreve a ação disciplinar para infração administrativa punível com cassação de aposentadoria? Não. Cassação de aposentadoria, 5 anos. Advertência? Bingo. 180 dias é a hipótese de advertência. Gabarito letra B. Gabarito letra B. Por que não é a letra C? Destituição de cargo em comissão, também 5 anos. E suspensão, 2 anos. Então, nosso gabarito, letra B, ó, mamão com açúcar, tudo trabalhado dentro de sala. E é justamente aquilo que a gente previa que caía dentro do processo administrativo disciplinar. Saindo da Lei 8.112, nós vamos aqui para a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Caiu uma questão. Olha só o que vem essa questão. A administração pública, ao se recusar a receber determinada documentação de uma pessoa que pleiteia algo no órgão público, deverá obrigatoriamente. Olha só, nós vimos em sala de aula, e a Lei 9784 prevê, no seu artigo 2º, lá no seu artigo 2º, 11 princípios, 11. Desses 11 princípios, um deles trata-se da motivação. Motivação. Para quem lembra, para quem acompanhou nossas aulas, vou só rememorar. Para a gente guardar esses 11 princípios aqui, eu tenho uma dica. Eu falo, olha, os princípios eles têm famílias, eles têm casais e têm os solteiros. A motivação faz parte dos solteiros. Ou seja, em outras palavras, todo ato administrativo realizado pela administração pública precisa ser motivado. E lá no seu artigo 50 da Lei 9784, lá no artigo 50, fala que os atos administrativos precisam ser motivados. E aí agora vamos para a questão que a gente já vai matar isso de maneira muito tranquila. A administração pública, ao se recusar a receber determinada documentação de uma pessoa que pleiteia algo ao órgão público, deverá obrigatoriamente. A administração pública, ela recusa receber determinada documentação por um determinado motivo. Letra A. Quando a administração pública recusa, letra A, ela deve obrigatoriamente motivar o ato administrativo de recusa por ela exarado e ainda orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Bingo! Ou seja, todo ato praticado pela administração pública deve ser motivado. Se ele recusa receber o documento de um cidadão, ele precisa motivar a razão pela qual ele está recusando. Então, gabarito da questão 18, letra A. Letra A.
Por que não é a letra B? Letra B. Deverá a administração pública, ao recusar, orientar o interessado apenas a suprir eventuais faltas? Não, falta motivar a razão pela qual ele está recusando. Não é que está errado, está incompleto a letra B. Letra C. Ao recusar, deverá obrigatoriamente a administração pública recusar em qualquer situação e ou circunstâncias em que se depare com informações públicas, sem motivação a receber documentação do interessado. Sem motivação? Lógico que não, tem que ser motivado. Então, letra C, errado. Letra D. Deverá a administração pública obrigatoriamente direcionar o interessado a cobrir eventuais falhas e receber a documentação por ele encaminhada a órgão público? Lógico que não. Se a documentação tem irregularidade, ela não irá receber. Ela motivadamente vai recusar e vai passar a orientar esse cidadão. Gabarito, então, letra A. Lei 9784, ó, tranquilo, porque nós trabalhamos o princípio da motivação. Próxima questão, questão 19. Questão 19. Questão 19, ela caiu sobre o Código de Ética, Decreto 1171 de 94. Olha só, quando a gente fala do Decreto 1171 de 94, eu sempre falo para os nossos alunos, nós temos que pegar esse decreto e dividir em 4 partes. A primeira delas chama-se Regras Deontológicas. Regras deontológicas. A segunda, deveres do servidor. Terceiro, vedações, ou seja, aquilo que o servidor não pode fazer. E quarto, a comissão de ética. Comissão de ética. E aí eu falo, olha, a prova, ela sempre cobra uma desses itens. E não foi diferente dessa vez. Veio cobrando deveres. Veio cobrando deveres. Até porque, na última, antes da edital 169, veio cobrando vedações. Então, nós já tínhamos previsto que viria deveres. E veio. Olha só a questão 19. Na hipótese de um servidor público civil vislumbrar a prática de uma conduta por parte de seu superior hierárquico que possa comprometer o interesse público, ele deverá. O que a questão está falando? Eu sou servidor público, vislumbro que o meu superior hierárquico está cometendo uma irregularidade. O que eu tenho que fazer? Qual é a palavrinha que eu sempre falo? Nós temos que ser X9, temos que dedurar, temos que passar para frente. Isso é um dever do servidor público. Ele tem o dever de comunicar as irregularidades que ele ficar sabendo em decorrência do cargo público. Então vamos ver o que está perguntando essa questão? Letra A, então. Primeiro, vou ler o enunciado novamente. Na hipótese de um servidor público civil federal vislumbrar a prática de uma conduta por parte de seu superior hierárquico que possa comprometer o interesse público, ele deverá, letra A, guardar para si o que vislumbrou, considerando que não possui competência para denunciar ou representar seu superior hierárquico? Não! Ele tem que ser X9, ele tem que denunciar, ele tem que levar isso para frente, ele não pode reter, porque o interesse não é dele, o interesse é público. Então, letra A está errada. Letra B. Letra B. Nesse caso, o servidor deverá abster-se de tomar qualquer espécie de providência em respeito ao chamado princípio da hierarquia? Lógico que não. Ele tem que denunciar, ele tem que representar, ele tem que passar para frente. Hierarquia ele tem que ter mesmo. Eu sempre falo, né? Dentro do serviço público, o que mais tem é hierarquia. Nós temos um monte de chefe, mas aqui nós temos que respeitar a hierarquia, mas não temos que nos calar. Tem que denunciar. Isso é um dever. Então, letra B está errada. Letra C. Ele deverá, o servidor que ficar sabendo de uma irregularidade do seu superior hierárquico, ter respeito à hierarquia,
sim, sempre respeitar a hierarquia, sem, contudo, ter nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido na estrutura em que se funda o poder estatal. Exatamente essa. Ele tem que respeitar a hierarquia, mas tem que respeitar o poder estatal, o interesse coletivo. Isso está lá no capítulo dos deveres, no inciso 14, a linha... Cadê? A linha H. A linha H do Código de Ética. Tá Ctrl+C, Ctrl+V, deveres. Ou seja, é dever do servidor público ter respeito à hierarquia, sem, contudo, ter nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido à estrutura que se funda o poder estatal. Gabarito da questão 19, letra C. C de quê? De Carlos Paulinelli. Brincadeirinha. Letra D. Letra D. É dever do servidor público denunciar de forma anônima seu superior hierárquico? Não, essa denúncia não é anônima. É uma representação ao superior hierárquico, mas não de maneira anônima. Então, nosso gabarito, de fato, letra C. Última questão. Lei de improbidade administrativa, Lei 8429 de 1992. Olha só, antes de nós irmos para as questões, antes de ir para a questão, deixa eu fazer a seguinte observação. Quando a gente trata da lei de improbidade administrativa, uma coisa que eu sempre falo, nós temos que guardar quais são os tipos de improbidade. Ou seja, quais são as 4 hipóteses de improbidade. Improbidade, nós temos 4 tipos de improbidade. A primeira delas, o primeiro tipo de improbidade administrativa é o enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. A segunda hipótese de improbidade administrativa é o chamado prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário. A terceira, que é muito recente, inclusive, é uma alteração legislativa, uma inclusão, que é justamente a concessão indevida de benefício financeiro ou tributário. E a última, que são 4, é ofensa aos princípios aos princípios da administração pública. Isso ninguém pode ir para a prova sem saber quais são os 4 tipos, e aluno do ICL não vai sem saber. Quais são? Enriquecimento ilícito, prejuízo erário, concessão indevida de benefício financeiro e tributário, ou ofensa aos princípios da administração pública. Só que essa questão, eu tenho orgulho de dizer que eu esperava ela há mais de 1 ano. Por quê? Caiu falando o seguinte, dessas 4, a lei fala para nós o seguinte: tem um instituto jurídico que chama conduta dolosa e conduta culposa. Conduta dolosa é quando eu pratico um determinado ato com a intenção de praticar. Ou seja, suponhamos que eu quero matar uma pessoa e vou lá e mato, com a intenção de matar. Então, nesse contexto, eu tive uma conduta dolosa. Uma conduta dolosa. Agora, quando eu cometo um homicídio por acidente, ou seja, eu estava andando na rua, dirigindo, transitando, e atropelo uma pessoa por acidente. Ela morre. Eu não queria matar, mas matei. É uma conduta dolosa? Não. É uma conduta culposa. E eu sempre digo que das 4 hipóteses de improbidade administrativa, apenas uma delas admite a conduta culposa e dolosa ao mesmo tempo. Qual seja? Prejuízo ao erário. Está no caput, na cabeça do artigo 10. Na cabeça do artigo 10. Que
prejuízo erário, configura-se prejuízo erário uma conduta que seja dolosa ou culposa. E foi justamente isso que caiu na prova. Se não, vejamos. Em relação ao ato de improbidade administrativa que venha causar lesão ao erário. Primeiro, o que é erário? Dinheiro público, recurso público. Então, improbidade administrativa que venha causar lesão ao erário, é correto afirmar que esse ato, letra A, de prejuízo erário, esse ato, letra A, admite tanto a forma culposa, culposa, quanto a dolosa para a sua configuração. Exatamente isso. Tanto a conduta culposa, quanto a conduta dolosa. É a única das quatro que pode ser culposa e dolosa. Professor, e o enriquecimento ilícito, a concessão indevida e ofensa aos princípios da administração pública? Apenas conduta dolosa. Apenas conduta dolosa para configurar improbidade administrativa. Então, gabarito, letra A. Aluno nosso já matava a letra A e já ia responder outras disciplinas. Mas vamos fazer a letra B? Letra B tem a ver, esse ato de lesão ao erário, tem a ver tão somente com a intenção determinada pelo agente público em causar dano ao erário. Intenção é conduta dolosa. Tem a ver somente com a intenção? Não. Se eu dei prejuízo intencionalmente, dolosamente, ou sem intenção, culposamente, ainda assim se configura prejuízo ao erário. Então, a letra B está errada, porque ele fala que tão somente com intenção. E não é só com intenção, é também sem intenção culposa. Então, não pode ser letra B. Letra C. Essa lesão ao erário somente pode ser praticado por aquele que é denominado agente público? Não, isso nós comentamos. Quem é que pode cometer ato de improbidade administrativa? Quem é o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa? Aquilo que todo mundo sabe, agente público. Mas o particular também pode cometer ato administrativo quando estiver em conluio com o agente público. Quando ele incentiva, quando ele paga uma propina, quando ele tem lucro em decorrência da parceria que ele faz com o agente público. Então, aqui está errado porque somente pode ser praticado por agente público? Não. Pode ser também por particular que induza ou concorra com o ato de improbidade administrativa. Então, também não pode ser a letra C. E, por fim, letra D. Constitui-se esse ato de improbidade administrativa, de prejuízo ao erário, constitui-se somente com a ação que seja perda patrimonial? Também não. E é muito interessante. Para se configurar prejuízo ao erário, não precisa necessariamente ter perda patrimonial. Não necessariamente precisa ter perda patrimonial, porque tem várias maneiras de se dar prejuízo ao erário. Com isso, fechamos a nossa prova. Fico muito feliz disso, saber que muitos alunos nossos gabaritaram a prova de legislação. Fica aqui uma última dica. Semana que vem, dia 25/9, está começando o novo preparatório para concurso da UFO, o novo edital que abriu. Aguardo vocês, venham fazer parte da nossa equipe. Muito obrigado e até a próxima.